Olá, para quem está conectado conosco, uma boa tarde mais uma vez, para quem chegou agora. Nós estamos aqui iniciando o nosso PodNec, diretamente da sede do INEC, que fica em Fortaleza. Meu nome é Alânia, e hoje o nosso bate-papo será com o tema Jeito de Pai, em homenagem a todos os papais, né, os que estão aqui presentes, e todos os nossos colaboradores. E um parabéns aí para o nosso time de pais, os pais que estão aqui presentes. E eu já convido para dar uma palavrinha o Estélio, nosso presidente, também para dar um oi para o pessoal que está nos acompanhando, falar um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Principalmente aí um abraço aos pais que estão aqui presentes, a todos, né? Espero que todos tenham tido aí um bom dia dos pais, junto com seus filhos, com suas esposas, com suas famílias, seus esposos, com toda a sua família junto. Então, é muito importante a gente ver. E dizer, né, que a gente aqui, o PodNec vai ser muito bom, porque a gente vai ver várias histórias, né? Vamos ver experiências, e é sempre bom a gente ver, né? Ser pai é uma missão muito difícil, muito árdua, né? E aqui a gente vai estar colocando histórias, experiências e trocando isso aí. Então, desejo a vocês uma boa live. Vou estar acompanhando ali da outra sala e a gente espera aí que todos gostem e a gente possa ter outras lives, outros PodNec, e estar continuando com isso aí, tá? É muito importante. Também está sendo gravado, aqueles que por alguma razão não puderam participar, vai estar liberado lá no nosso canal do YouTube, isso é muito bom. E aí já lembra aí, quem não conhece o canal do YouTube do INEC, vai lá, se inscreve, curte, né? Como diz, né? Dá o like, né? Compartilha, como vocês aí estão cansados de fazer. Então, um abraço aí e vou estar ali acompanhando aí da sala ao lado, tá? Excelente, muito obrigada. Tá. E para me acompanhar nessa mediação, né, dessa roda de conversa, eu convido aqui a Elane, psicóloga, analista de DH. Elane, seja bem-vinda. Obrigada, Alânia. Oi, gente, boa tarde. Espero que todos os papais tenham tido um excelente Dia dos Pais, né? Então, estou muito feliz aqui com esse convite da Alânia para a gente falar um pouquinho, né, sobre a importância de ser pai, né, sobre esse dia. E aqui com a gente, né, também temos outros convidados que estão participando, alguns papais que vão falar um pouquinho aqui também das suas histórias, né, dos seus medos, como é que foi essa experiência de ser pai. E quero pedir também para vocês para interagirem bastante aí no chat, tá certo? Então interajam, falem também, contem um pouquinho das suas histórias, para que a gente tenha um momento aqui bem único para vocês, tá certo? E além da Elane, está aqui conosco no nosso estúdio o papai Paulo Anderson. Paulinho, seja bem-vindo. Obrigado, Elane. Obrigado, Elane. Prazer estar aqui no time fazendo parte dessa história, nesse PodNec aqui. Contar um pouco da minha experiência como pai. Eu sou pai do Cauã e do Kaique. Meu nome é Paulo Anderson, faço parte aqui da equipe de capacitação na comunidade EAD INEC, tá? É um prazer aqui estar com vocês. Obrigada, Paulinho. E aqui com a gente também no estúdio está o David, né, o nosso gerente da TI. Seja bem-vindo, viu, David? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu sou o pai da Letícia, trabalho aqui no INEC como gerente da TI. Vai ser muito legal esse bate-papo. A gente vai trocar ideias aqui sobre experiências, como pais e como o Estélio bem falou, é uma missão árdua, né? Espero que a gente troque aqui muitas experiências e estou muito ansioso aqui pela conversa, para ver como é que vai ser. Um abraço em vocês. Saindo aqui do estúdio, vamos lá para Gararu, Sergipe, falar com o papai Alisson. Alisson, seja bem-vindo. Boa tarde a todos aí no estúdio, a todos que nos acompanham. E já agradeço, né, pelo convite. Sou Alilson, sou agente de microcrédito, como ela falou, sou aqui de Gararu, Sergipe. Sou o pai do Ian Miguel. Contar um pouco da minha história, nosso milagre, né? O meu milagre, o Ian Miguel.
Ai, que lindo! E a gente também tem mais um papai convidado, né, diretamente lá de Aracati, mais um agente microcrédito, Reginaldo, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, né, que nos acompanham aí no estúdio, né, e pela nossa transmissão aqui. Me chamo Reginaldo, sou agente de microcrédito aqui da unidade de Aracati, Ceará, e sou pai do Gustavo, né, Gustavo Lima, sobrenome da mãe, né. É muito bom todos estarem aqui presentes, né, para a gente dividir, compartilhar nossas experiências, né, e aprender um pouco com a experiência de cada um. Verdade. E esse ano, né, o INEC trabalhou com o tema Jeito de Pais, né, porque a gente sabe que existem diversos tipos de pai, cada um com o seu jeitinho, cada um com a sua história, né, então é bem importante essa troca aqui, cada um vai falar um pouquinho sobre as suas vivências, de como é que é ser pai, tá certo? Verdade. Eu queria também esse espaço para agradecer a todos os papais que compartilharam momentos com seus filhos, compartilharam histórias, fotos, que desde o início do mês a gente vem enviando, né, por e-mail, por WhatsApp. Então, todos os papais aqui também vão contar suas histórias, já foram apresentados. Vocês que tiverem dúvida, podem ir colocando aí no chat, que a gente também tem aqui a Rafa ali acompanhando. Né, a Rafa não dá para ver aqui no vídeo, mas ela está nos bastidores acompanhando todos os comentários do bate-papo e a gente vai fazer o possível para ir fazendo a leitura e tirando as dúvidas. E, Alilson, eu vou começar por ti, viu, Alilson? Tudo bom, pode ser. Já que o tema é jeito de pai, eu queria saber de você, né? Queria que você respondesse. Qual é o seu jeito de pai? Sou brincalhão, eu sempre fui e tento passar para ele brincar, e ele é do meu jeito, é o forrozeiro, gosta de dançar forró, não pode escutar Carolina, que ele já começa a se balançar. Eita, e a Miguel aproveita, hein, com o pai brincalhão. A gente passa o dia e ele gosta muito, e a mãe de vez em quando liga para mim e ele só fica rodando pela casa me procurando. Papai, papai, papai. E é legal isso porque você começa a participar da vida de um filho brincando com ele, né? Esse momento momento de troca, de brincadeira que você tem com seu filho é muito importante porque ele grava isso na memória. Então, acho que o Alilson aí o filho já olha para ele como um herói, né? Legal. Muito legal essa fala dele também, dizer que o filho fica procurando pela voz, né? Então ele já identifica, já sabe quem é o pai dele. Muito legal. E, Alilson, conta pra gente como é que foi o momento do parto, né? Conta pra gente aí se você foi aquele pai que fotografou, que participou ali do momento, ou se você é aquele pai que preferiu ficar mais distante, ficou com receio, ficou com medo. Conta aí um pouquinho pra gente como é que foi esse momento. Não, quando ele nasceu, estava ainda bem a questão da pandemia. Aí eu pude ter o acesso, ver ele nascer, mas não teria como estar tirando foto, né? Aí eu não tenho registrado esse momento, mas tenho registrado na memória, né? Na hora, as pernas balançou, quis sair, mas depois eu disse, não, eu vim para ver ele nascer e voltei. E consegui ver ele nascer, mas as pernas balançou. Quase que precisava ser atendido também lá pelo médico, né, Alilson? Foi. A minha desculpa foi que eu estava sem comer e deu uma fraqueza. Hoje saiu bem, viu? Muito, ótima desculpa. E o Alilson, ele tem uma história de superação que veio antes do parto, né, Alilson? Acho que foi por isso que tremeu na base, porque antes ele e a esposa, eles foram surpreendidos, né, ao planejar o primeiro filho. Ela recebeu um diagnóstico que acabou dificultando um pouco, adiando um pouco esse sonho. Eu queria que você contasse, compartilhasse com a gente como é que foi. Isso. Eu casei em 2011, eu resumi um pouquinho, e esperamos, eu e a esposa já comentávamos em querer ter filhos, mas quando aí ela tinha que se formar tudo, e atrapalharia, né, a questão do filho. Ela se formou em 2014, um ano depois, em 2015, a gente começou a tentar ter filhos. E 2 anos depois, né, em 2017, nada, aí a gente foi procurar
o médico, né, para saber se eu tinha algum problema, se ela tinha. E quando a gente procurou, descobrimos que ela tinha endometriose profunda, que pelo quadro ela não conseguiria ter filho, e eu também teria um problema. Mesmo eu sem problema, com a endometriose dela, não conseguiria ter. E foi um baque, que a médica disse que para a gente poder ter filhos numa relação normal, a gente só tinha 1% de chance. Né? E foi bem pesado, mas aí depois a gente procurou outro médico, uma segunda opinião, e ele disse, não, eu não lhe garanto nada, mas sem fazer a cirurgia, né, no caso a minha esposa, fica impossível. Mesmo se ele não tiver problema nenhum, ficaria impossível vocês ter filhos. E assim a gente paramos um pouco, pensamos, aí decidimos que iria fazer essa cirurgia. Pedimos ao plano, né, autorização para poder fazer a cirurgia. Quando o plano liberou, por coincidência, eu também fui desligado do INEC, que eu trabalhei em 2014, de 2014 a 2018. Na época era agente de microcrédito também? Sim, em outra unidade, já aqui de Sergipe, Nossa Senhora da Glória. Sim. Mas aí foi outro baque, né? A gente parou outra vez, pensamos, aí a gente decidiu, não, a gente já realizou outros sonhos, então vamos realizar esse. Aí coloquei o meu carro à venda, né? Eu saí em agosto de 2018, coloquei meu carro à venda, não recebi proposta nenhuma, né? E nisso a gente foi, e depois a gente decidiu, não, vamos colocar na mão de Deus. Se for do tempo dele, se não for para a gente ser pai, é do querer dele. Então, e se for, vai ser, um dia vai acontecer. Quando foi em agosto de 2019, ela apareceu grávida, mas um mês e pouco depois, um mês e meio mais ou menos, ela teve a gravidez anembrionária, né? Teve a gravidez, mas o bebê não se gerou. Ficamos muito tristes, né, pela notícia, que não teria o bebê, mas depois a gente paramos, pensamos, com a nossa fé, vimos que era os planos de Deus, né? Não era o momento, mas ele nos mostrou que ela não precisaria passar por cirurgia nenhum, procedimento cirúrgico nenhum, eu não precisaria se desfazer de carro, de qualquer outra coisa, que no momento certo o bebê viria, né? O nosso filho viria. E quando foi em 2021, descobrimos que ela estava grávida. Quando foi em dia 20 de fevereiro do ano passado, nosso bebê nasceu, o Ian Miguel. Pequeno forrozeiro. Ian Forrozeiro. Um pequeno milagre, né, Adilson? Verdade, é o nosso milagre. Parabéns, que história linda, Adilson, assim, e mostra, gente, né, eu acho que fica aí o ensinamento de que realmente a gente não desiste, não precisa só acreditar que realmente uma hora vai vir. Acho que o que aconteceu muito aí foi que a sua esposa relaxou, viu que era possível, né, acreditou e veio o pequeno milagre de vocês. E aí eu acho que essa história fica como aprendizado, né, para os papais tentantes aqui, que procurem ajuda, porque é muito importante ter esse diagnóstico para saber se realmente tem alguma causa, né, por que não está acontecendo, e que não perca as esperanças, né, o Alisson ele não perdeu a esperança e o pequeno milagre dele nasceu. Então, assim, os papais tentantes aqui, né, quem foi um papai tentante, ou que conhece algum papai que está tentando no momento, que quer muito ser papai, que converse com eles e fale, olha, não desista, né, a sua hora vai chegar, procure uma ajuda, porque com certeza relaxando e tendo essa ajuda, esse acompanhamento, vai ficar mais claro para conseguir ter esse pequeno milagre aí. Muito legal essa história, viu? Pegando aqui o gancho da Elaine, falando sobre os papais tentantes, você tem um amigo também que ele não pode, né? E ela também não. E aí não tinha jeito de cirurgia, não tinha jeito nada. E aí, um belo dia, ele quer fazer uma live aí com você. Fala que durante a pandemia, no início da pandemia, vou fazer uma live para falar uma coisa que aconteceu com a gente. Aí, quando ele fez a live, ele chegou que tinha adotado 4 filhos. Adotou 4 meninos, cara. E são irmãos, né? Felizmente. A adoção também é uma forma, né, de realizar esse desejo. Todo mundo ficou, o Diego é doido, 4 meninos, Diego, não sei o quê. Só que aí,
Um era recém-nascido, infelizmente ele tinha problema no coração, e acabou falecendo, e ficou os três, são 3 irmãos. As crianças mais lindas do mundo, né? E, inclusive, a gente teve a oportunidade, eles moram no Piauí, eles vieram para Fortaleza agora, no começo do ano, teve a oportunidade de conhecer os moleques lá. E o Diego tá super feliz, cara, tem uma família linda. Ele não podia, então foi para outra parte, da parte da adoção, teve que ter um pouco de paciência, porque demora um pouco, mas deu certo, a família linda lá, e 3 filhos, e ele e a Natasha estão super felizes. Grande amigo meu, Diego. Legal. É isso mesmo. Alisson, parabéns pela linda história. Eu queria só fazer mais uma perguntinha para o Alisson. Assim, o que que você deseja deixar assim, de herança para o seu filho, né? Para o Ian Miguel? O que que você passa para ele? O que vocês gostam de fazer juntos? Ele, são as partes boas, né? Todos os pais querem um pouco melhor do que conseguimos quando pequeno, né? Uma boa educação, saúde, que o nosso Brasil mude bastante, né? Tem horas que a gente pensa bastante em colocar um filho no mundo pelo o mundo que a gente vive, né? Os exemplos que a gente tem, as coisas que a gente vê na internet, na televisão. E eu quero mostrar, trazer para ele sempre o que eu vivi como jovem, aquela infância, né, de brincar na rua, que hoje os jovens não têm, do vício do computador, né, da internet. E eu sempre fico brincando, minha esposa diz, mas ele não gosta desse desenho. Eu digo, não, mas ele vai assistir Dragon Ball. Eu que assistia. Meu filho também assiste. Vou trazer ele para assistir Caverna do Dragão. Tem que assistir Muito bom. os desenhos antigos. Curtir a infância que eu Tem que tinha, ser brincar raiz. mesmo. Infância Verdade, raiz, isso aí. né? Infância raiz. E hoje que eu sinto muito, os filhos não têm contato com o pai, alguns jovens que a gente conversa, não, eu estou dentro do quarto para falar com minha mãe, eu tenho que mandar uma mensagem, né? Não, tem que ser conversar no olho, eu sempre estou com ele, quando eu posso, estou aqui conversando, brincando, né? Tem que pisar na terra, tem que ser o raiz mesmo. E trazer esses exemplos que eu quero trazer para ele do mundo, de um país melhor, né? E é o que eu desejo, não só para o meu, mas para todos, né? Isso é muito importante. Alisson continua aí com a gente, acompanhando as histórias dos demais papais, mas pode interromper a qualquer momento que você queira falar, tá bom? E agora eu quero falar com o Reginaldo. Reginaldo, está me ouvindo aí direitinho? Sim, estou aqui acompanhando. Reginaldo, você me relatou que o dia do nascimento do seu filho foi o melhor dia da sua vida. E aí, como é que é essa experiência de ser pai do Gustavo? O que mudou na sua vida depois que ele nasceu? Muda, né? Muda completamente. A gente passa a ser homem mesmo, né? A gente é jovem, né? E aí, quando filho da gente nasce, a gente passa a ter uma responsabilidade, a gente passa a perceber que tem o ser humaninho que depende de mim, depende da gente, né? Eu lembro que eu estava eu estava aqui na unidade, né? Que eu entrei aqui em 2010 e ele nasceu em 2016, né? E aí eu ia no hospital e voltava, né? A gente estava em casa à noite, um dia anterior, aí a bolsa rompeu. Ela olhou para mim e falou assim: amor, a bolsa rompeu. Eu digo, bora pro hospital. Vai fazer o quê? Aí, na maior tranquilidade do mundo, a gravidez dela foi muito tranquila. Aí eu fiquei um pedacinho lá, só que a gente não pode ficar, né? Aí vim para casa de manhã, eu vim trabalhar e ficava naquela. Aí tinha aquela previsão da dilatação e tudo mais. E eu dentro do hospital, né? E aqui tem uma maternidade, né? E a irmã dizia assim, vá lá para fora. Eu digo, tá certo. Ela me tangia para fora e quando ela dava as costas, eu entrava, ficava bem pertinho lá do local do parto. Eu lembro que quando ele nasceu, a doutora me convidou para mim cortar o cordão umbilical, né? Eu nunca imaginava que um cordão de uma criança era tão duro que eu dei 3 tesouradas para esse cordão poder se romper, né? E aí ela dizia assim, não sai de perto dele. A enfermeira pegou ele e levou para a salinha para limpar e eu atrás, né? E aí, a partir desse momento, você tipo, começa a enxergar a vida por outro ângulo, né? Você olha se ele está respirando, se ele está dormindo.
eu chego em casa, você fica lá acompanhando, você vai dormir, mas fica se levantando, né? Todo mundo que é pai vai se identificar com isso. No primeiro dia que você chega em casa, que ele tá dormindo, você fica lá, só guardando o sono dele ali, ver se ele tá respirando, né? E aí, não tem como não ser um dia feliz, né? É ser Sim. pai, né? Poder cuidar, né? E com o tempo, né? A criança vai crescendo, vai ficando gratificante. Claro que o Stélio falou tem muita validade, né? É um desafio muito grande, né? E o meu colega aqui, o Alilson, falou também, né? No mundo que nós vivemos hoje, nós pensamos muito em colocar um filho no mundo, né? Mas tem um lado bom, né? Tem essa coisa que é gratificante, né? Se eu só vou pegar aqui um gancho aqui do Reginaldo, bem rapidinho, Davi. Vocês falam do médico dizer, corre que acompanha teu filho, não sai de perto. No primeiro filho, Cauã, o médico falou assim, ó, acompanha teu filho, você não se perde no meio do corredor. Aí eu, como assim? Ele sai correndo atrás da neonatologista, né, que ele bebê até o berçário, e quando ela botou lá ele para pesar e tudo, aí eu fui contar os dedos da mão, dos pés e tudo, eu olhei a orelha e tudo, o olho, se não tinha nenhum defeito, não sei o que, aquele desespero e chorando, eu comecei a passar mal, fiquei com um fator de ar assim, nervoso, aí a enfermeira veio, o que você tá sentindo, pai? Não, que eu tô nervoso, isso aqui é meu primeiro filho, isso aqui. E foi bem legal essa história aí de correr atrás dos filhos. E acho que o David deve ter acontecido a mesma coisa, né, David? Eu acho que o Reginaldo falou aí, o nascimento de um filho, eu acho que é o momento mais feliz que você pode experimentar. Eu diria que é o momento mais feliz e o mais importante, né? Eu acho que as pessoas que não vivenciaram esse momento de ser pai ou de ser mãe não sabem como é que é, mas é uma realidade, é um momento de felicidade que você nunca experimentou e é um momento mais importante da sua vida. A sua vida tem um marco ali, dali para frente as coisas mudam. Mas, diferente de vocês, eu não consegui acompanhar o parto. Não, eu fracassei. Eu fracassei nessa tarefa. Não, sem condições, cara. Não. Quando a Letícia, ela já tinha nascido, já estava lá empacotadinha, já estava lá no focinho, aquele negócio bombonzinho, rechonchuda, chorando. Então, cara, foi um momento emocionante. É um negócio que realmente muda quem você é. E aí, pegando aqui a fala do Alisson também e do Reginaldo, o mundo realmente não é um lugar bonito. Quando você para ver tudo que está acontecendo e tal, aí você pensa realmente, vou colocar um filho no mundo para viver aqui. Mas eu acho que aí é uma coisa legal quando você coloca uma criaturinha no mundo para fazer aquele mundo um lugar melhor, né? E um filho, com certeza, cara. Eu olho para a Letícia e eu voltaria no tempo e faria tudo de novo sem mudar absolutamente nada. A minha vida ficou melhor quando a Letícia nasceu. E o Reginaldo e a esposa, à medida que o Gustavo foi crescendo, né, Reginaldo? Você relatou que no desenvolvimento dele vocês notaram alguns comportamentos e acabaram recebendo um diagnóstico do aspecto autista. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem está acompanhando, como é que foi. Como você bem frisou, a gente vem acompanhando, né, e a gente percebeu que muitos pais, né, os nossos pais que estão aqui presentes, percebem que existe uma certa idade que a criança começa a falar, ela começa a interagir, formar frases, né? E o Gustavo, ele teve um retardamento nisso, né? E aí, a família, né? Esse menino está falando, vai ver o que é. E isso acendeu a lanterna, né? E a gente começou, quando ele tinha 2 anos e meio, a gente começou a fazer o que a gente chama de aquele processo mesmo de tentar descobrir, né? Fomos a uma psicóloga que encaminhou para uma neuropsicóloga, e depois fomos para uma neuropediatra, e aí começou a ter a suspeita de que ele realmente tinha, né, o espectro do autismo, e com o tempo a gente, antes de receber o diagnóstico, né, que o diagnóstico foi em plena pandemia, né, se eu não me engano foi mais ou menos 4 anos atrás, né, mais ou menos isso,
A gente começou a levar ele para as terapias, principalmente fonoaudiólogo, né? Ele fazia psicólogo, né? Fazia terapia ABA. E quando eu lembro que a gente foi para Fortaleza, né? Fomos para a capital, né? Uma neuro que acompanhava ele, a gente entrou na sala e aí eu não pude entrar porque tinha aquela, né, a restrição, né, de pessoas. Aí ela entrou sozinha com ele, eu fiquei lá fora, né? Eu que sou aqui do interior, 16º andar, lá nas alturas. E aí ela saiu, falou assim, olhou para mim assim com a cara triste e falou, tipo, trancou assim o dente e falou, ele é autista. Eu olhei para ele, e daí? O que é que muda, né? A gente vai amar ele do mesmo jeito. Então, assim, ela ficou um pouco porque mãe tem medo, pai tem medo, né? Tem medo de quê? Medo do mundo, medo das pessoas, medo do que eles vão pensar, né? Que aí já vem uma palavra, né? Que é o preconceito mesmo, entendeu? Então a gente começou, né? A gente começou a levar ele para as terapias. Hoje Gustavo, ele faz terapia de segunda a sexta. Ele faz fonoaudióloga, ele faz terapia ocupacional, ele faz motricidade, ele faz terapia ABA, né? E a evolução do Gustavo hoje, né? É surpreendente. E a cada dia que passa, a gente percebe que ele é extremamente inteligente, né? Essa semana, hoje até hoje, ele pega um quadrinho, começa a fazer cálculos de matemática, que é surpreendente. Você dá 2 números, ele soma, é incrível, né? E eu sempre gosto de dizer que o autismo hoje, né? Ele está sendo a doença do século para as crianças, né? Muitas crianças hoje nascem com autismo. E o principal preconceito está dentro da família, né? Às vezes o pai, às vezes a mãe. E não tem como eu entrar numa conversa dessa e não frisar esse assunto, né? Nós mesmos aqui na nossa cidade conhecemos mães de filhos autistas que os pais abandonaram. Eu, com ela, com ele, não é fácil, é difícil. Imagine uma mãe só. Então, assim, o pai, ele precisa estar presente, né? O Alilson falou que tá na correria do trabalho, mas chega, a gente tem aquele tempinho para dar atenção, mas é importante a gente estar presente, né? E eu sempre costumo dizer, a terapia, ela não termina na clínica, ela tem que ter continuidade em casa, né? Você tem que estar instigando a criança. Às vezes ele chega e fala para mim, vai contar uma história e fala assim, mamãe, a papai falou, aí a mãe, o papai, né? A gente tem que estar sempre corrigindo. Aí, com o tempo, ele vai aprender, né? E hoje ele consegue formar frases que simples, que aí às vezes eu olho para ele e falo assim, nossa, tipo, ele fala assim, oi, papai, o que é que você falou? Aí eu digo, como é, Gustavo? O que é que você falou? Entendeu? Então, assim, as terapias ajudam. Você tem que levar para a criança, tem que aceitar que fica mais fácil o desenvolvimento e não pode parar. Esse estímulo, esse amor dos pais, né? Os pais se tornarem também assim, realmente é uma extensão, né? Não encerra ali na clínica. Eu acho que é o mais importante, né? Para que a criança se desenvolva, né? O amor, realmente de um pai, de uma mãe, a aceitação, a busca realmente por conhecimento. Você acaba indo pesquisar mais a respeito, né? Para dar o melhor suporte possível para o filho. É isso mesmo, parabéns, viu, Reginaldo, para você, para sua esposa, a Aline, pela criação do Gustavo. Recebi um monte de foto do Gustavo tocando violão, Gustavo riscando parede. Até falei assim, eita, como ele é sapeca, viu? Porque ele é bem sapequinha. Eu sempre costumo dizer que o mérito todo, né, é para ela, né? Eu não estou em casa direto, né? Nosso trabalho aqui. E aí ela fez o sacrifício, ela saiu do trabalho que ela tinha para poder lutar mesmo, né? Pelos direitos do Gustavo, pelas terapias, né? E hoje a evolução que Gustavo tem, né? Eu já disse isso para ela e digo para qualquer pessoa. É um mérito, 90% é dela. O mérito 90% é dela, né? Gustavo lá em casa, as paredes, né? Eu até mostrei uma foto, ela é toda riscada, né? Ele faz o alfabeto, ele desenha o pai, desenha a mãe, fala, papai, aqui é a família.
né? Tudo que ele vê na escola, né? Que a escola é muito importante, né? A evolução na escola. E às vezes eu digo para ele, Gustavo, não pode pintar a parede. Aí, papai, mas Gustavo, ele se coloca na terceira pessoa, né? Do plural, né? Do singular. Mas Gustavo gosta de pintar. Eu digo, tá bom, mas você pintou a parede todinha, vem cá, você pintou aqui, pintou aqui, pintou aqui, aí ele ficava rindo como se para ele fosse uma vitória, porque ele não tinha mais canto na casa que ele não tivesse pintado, né? Mas assim, eu quero deixar essa mensagem aqui para quem está nos ouvindo, né? É preciso ter interação, é preciso fazer inclusão, né? É preciso aceitar, né? Hoje a minha família, graças a Deus, gosta muito, minha mãe, minhas irmãs, né? Meu pai gosta muito dele, ele chega e fala, oi, vovó, bom dia, tudo bem com você? Oi, tia Régia, tudo bem? Oi, tia Regilane. Então, ele fala com todos, né? Ele chega, dá bom dia, dá boa tarde, pergunta como é que você está. Então, são frases simples, mas que se não tivesse as terapias, ele não tinha evoluído. E tem uma coisa muito importante que eu não posso encerrar minha fala e não falar. É isso aqui, gente, ó. Isso aqui acaba com a criança que tem o aspecto do autismo. É telefone, certo? Gustavo, não vou mentir, muitas vezes ele está usando, ele se dispersa. Você chama a atenção dele, ele não vê. Tá com 2 semanas que a gente cortou o celular dele. Ele começa a interagir. Então, celular, até para quem não tem o autismo, crianças que não apresentam, né, o autismo, é difícil. Então, a gente tem que ter a Trabalha na consciência, socialização, né? tem que ter a consciência, como meu colega que falou, colocar para brincar, é pé no chão, é jogar futebol, entendeu? É assistir Dragon Ball, jogar Super Nintendo, Super Mario, entendeu? Essas coisas que vai fazer a criança no futuro ter, ter, é, é, ter uma evolução, né, mais satisfatória. Deixa eu fazer uma pergunta para o Reginaldo. Reginaldo, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que é na escola? Por que eu estou te perguntando isso? Porque o meu filho mais novo, ele tem um coleguinha na sala dele que toda vez que ele chegava em casa, papai, o Gabriel é todo tempo querendo me abraçar, papai. Eu estou fazendo a tarefa, ele vem e me abraça, porque eu fui entender, eu fui na escola entender o que estava acontecendo. Aí a professora falou que o Gabriel gostava muito do Kaique, que ele tinha autismo, e ele gostava muito do Kaique e via no Kaique como se fosse irmão do Kaique. Né? Por isso que ele quer estar perto, queria fazer a tarefa junto com o Kaique e tal, não sei o quê. E eu disse, professor, você falou para o Kaique que ele é autismo, que ele tem autismo, que ele tem que explicar como é que funciona, né, tal. Ela não explicou. Aí cheguei em casa, filho, ele tem isso, é uma criança que precisa disso. Não se afaste dele e tal. Eu queria saber como é que ele na escola e os coleguinhas, como é que é o dia a dia dele na escola. Boa pergunta, né? Os autistas, né, eles têm algumas características, né? Principalmente a questão sensorial, né? O Gustavo, o dele é nas mãos, né? Às vezes você chega para tocar a mão dele, tanto com a mão molhada, ele sente uma resistência, né? E eles têm muito carinho e afeição pelas pessoas. Na escola do Gustavo, né? O Gustavo estuda na mesma escola desde quando começou, quando tinha 2 anos e meio, né? Antes de descobrir, ele já estava na escola. Então, é importante, né, a interação com outros coleguinhas. Ele tem um colega, né? Na verdade, ele tem 2, né? Ele tem um chamado Enzo. E esse colega dele é a mesma situação que você falou. Ele abraça o Enzo, ele chega, cadê o Enzo? O Enzo chegou, mamãe, hoje o Enzo não queria estudar. O Enzo hoje estava com muito sono. Então, é deles. Eles são pessoas muito sentimentais, né? Eles sentem, aflora no autista essa questão do sentimento, né? O Gustavo foi diagnosticado com autismo nível 1, né? O leve, tem crianças com níveis mais extremos, né? Ele não precisa tomar medicamento, né, para poder se acalmar, e isso foi uma bênção de Deus, né? Que a gente vê situações de crianças que ficam muito agitadas, na escola precisa de uma pessoa, né, exclusiva para estar acompanhando, o Gustavo não precisa. A professora fala que ele é o primeiro a terminar as atividades, ele é muito atencioso, mas às vezes ele tem o que a gente chama de os estereotipos, o do Gustavo fica fazendo assim, ele balança, faz assim, com as mãos, e às vezes ele está fazendo atividade, quando termina, fica, né? Mas é algo que é trabalhado, né? Mas essa questão é justamente por esse fato dele ter afeição,
né? Só para você ter ideia, todo santo dia, quando eu chego em casa, né? Às vezes tardinha, às vezes tarde de noite, quando eu venho de uma visita, que eu abro a porta, ele vem correndo. A palavra do Gustavo, a frase é uma só. Papai! Ele fala desse jeito. Papai, o senhor chegou! Aí me abraça, aí fala, papaizinho lindo. Aí eu digo assim, cheguei, filho, eu cheguei, papai tá aqui. Vem, papai, vem verificar aqui, olha. Aí vai mostrar a atividade, vai mostrar o que foi. Então, assim, aí, isso é que é gratificante, né? Às vezes você teve um dia exaustivo, um dia muito cansado. Papai, eu tava esperando o senhor, papai, entendeu? Então, assim, às vezes a gente fica sem palavras, né? Já falei tanto, mas a gente fica sem palavras porque não tem como explicar, né? É só vivenciando, entendeu? É só amor, né, Reginaldo? Graças a Deus. Ouvindo você falar, a gente já sente daqui, Já consegue que é sentir. muito amor, muito Legal, parabéns, cara. carinho, né? E, Reginaldo, você falou você falou um pouco, né, que o autismo é a doença do momento. Não é isso, não é por isso, não é só isso, é porque hoje ela está sendo mais vista, né, está sendo mais pesquisada, está sendo mais estudada. Tem pais como você que não tem medo de ir atrás realmente do diagnóstico, né, estão em buscar ajuda. Exatamente antes para que a criança realmente consiga se desenvolver melhor, entendeu? Então, realmente, não tenham medo, tá, papais, né? Se você perceber algum retardo, né, do desenvolvimento do seu filho, não tenha medo, não tenha receio, procure realmente ajuda, porque o primeiro passo quem vai dar é vocês, né? Se vocês não derem esse passo agora, a criança realmente pode não evoluir, pode não crescer, e aí pode dificultar o seu crescimento. Então, realmente, deem esse primeiro passo, né, por vocês e pelo filho de vocês, tá certo? Eu lembro, só para finalizar, que eu saí do trabalho, quando eu cheguei em casa, ele olhou para mim e falou assim, foi uma das primeiras frases que ele conseguiu formular, né, completa, né? Nós somos pais, entendemos o que ele quer dizer, e às vezes mamãe, às vezes minhas irmãs não entendem, às vezes porque a gente está diariamente com ele. Eu cheguei, ele olhou para mim e falou assim, papai, eu quero patinete amarelo. Né? Ele não colocou um patinete, ele colocou patinete amarelo. Aí eu disse assim, como é, Gustavo? Eu quero patinete amarelo. Aí eu só sei que no outro dia eu saí nessa loja aqui de Aracati tudinho, encontrei um que tinha um adesivozinho amarelo e as luzes piscavam. Aí eu levei para ele, né? Porque ia ajudar na coordenação motora dele, né? E hoje ele usa esse patinete só com uma mão, aprendeu, vai para cima, uma ré para baixo. Então, assim, é gratificante por isso, né? Às vezes a gente se emociona, né? Mas é muito gratificante. E aí eu peço a todos, né? Os pais aqui presentes, mães, que conheçam pessoas né? Que tenham filhos, que tenham autismo, que incluam essas crianças, né? Não exclua. Tem escola que pega a criança que tem um autismo e isola ela no canto. Gente, você não sabe o mal que você faz para essa criança. Essa criança tem que participar, ela tem que tocar em outras crianças, ela tem que brincar com outras crianças, ela tem que se sentir acolhida, né? A palavra é acolhimento. Verdade. Que massa, né? Poder escutar essas histórias, a gente vai escutando e vai aprendendo, né? Uma aula. Esses testemunhos, né? Testemunhos dos milagres, das superações. Eu acho que o Reginaldo, a falta de uma palavra melhor, eu acho que ele tem que ganhar um parabéns. Porque a questão de aceitar a realidade é uma coisa que traz clareza. E quando você tem clareza, as coisas se resolvem ou se ajustam de um jeito mais adequado. E nas falas do Reginaldo aí, a gente percebe que em momento nenhum isso abalou o papel de pai e aquilo que ele tinha que fazer para fazer com que o filho dele tivesse uma vida melhor, que eu acho que isso é uma responsabilidade de todo mundo que tem filho, enfim. Então, eu queria dar os parabéns, Reginaldo, pela sua questão sempre do rosto, e pelo seu jeito, tem comentários, pelo seu jeito leve de viver a vida. Verdade. Rápido, quer ler alguns Obrigado, comentários aí da gente? Nós temos alguns. Vocês estão me ouvindo? Não só. Dá um festival. É do Reginaldo.
A Janaína Miretti falou justamente sobre a fala do som e passando por tudo isso, com certeza foi muito difícil. Parabenizo você e a sua esposa pela força, pela fé, que Deus abençoe a família. A Alice, Obrigado. toda do Gustavo, ela tá doida para conhecer, falou que parece uma figura, e o Gustavo. A Vivi tá dando parabéns a todos os papais, a Michelle falou que é muito emocionante os depoimentos, também parabeniza. A Vivi falou que cada depoimento é mais emocionante do que o outro, que os testemunhos são lindos. E o Rômulo mandou aqui um textão belíssimo, falou que na jornada da vida os pais são os âncoras que nos guiam com amor e sabedoria. Suas histórias são os capítulos que moldam nosso presente e inspiram nosso futuro. Neste encontro de memórias e gratidão, estou aprendendo muito com o Reginaldo e com a Alice também. Essa história é uma verdadeira presente para o coração. Valeu, Reginaldo. Que legal. Muito bom, viu? Parabéns aí, Reginaldo. Muito bom ouvir a sua história, né? Inspiradora, realmente, e encorajadora aí para os papais, né? Espero que tenha sido. E aqui do meu lado, né, tá o Paulinho, né, que brinca com os filhos, faz TikTok com os filhos, né, Paulinho? Conta aí um pouquinho pra gente como é que funciona esse teu jeito de ser pai, como é que é a tua rotina com teus filhos, como é que é lá na tua casa? Cara, lá na minha casa, eu confesso que, às vezes, eu até postei agora no Dia dos Pais que eu precisava ser mais próximo dos meus filhos por conta da minha rotina, né? Eu trabalho aqui no INEC, também trabalho no hospital, então acaba que é uma correria muito grande, mas o momento que eu tenho é de curtir, de fazer uns vídeos que a gente faz. Eu confesso que o Cauã não gosta muito. Às vezes ele vai não, pai, não sei o que, não quero ensinar. Não, filho, vamos fazer, acaba que a gente vai fazer. Mas o Caio já gosta mais, né, de fazer. Mas eu confesso que eu tenho necessidade de acompanhar mais, não só a questão das brincadeiras, mas também na escola, nos esportes. Assim, eu sempre, desde criança, pratiquei vários esportes. Andar de bicicleta, skate, patins, futebol, surf, enfim. E acaba que eu tenho uma necessidade de querer que eles façam a mesma coisa que eu fiz, né? Sem ter muita condição, tá? Meu pai não tinha muitas condições de dar o que eu precisava. E hoje eu tenho condições de dar algumas coisas para meus filhos, mas eu confesso que eu preciso estar um pouco mais junto deles, né? Fora as brincadeiras, mas a parte mais séria, que eu tento, e eu tenho certeza que eu vou conseguir estar mais junto deles. Não ficou parecendo uma brincadeira, né? Era a parte mais séria também, né, da história. Mas na hora de chamar ali a atenção, você também está ali presente. Ou deixa mais para a mãe? Na verdade, já fica mais para a mamãe. Pode não, viu? A mamãe. Só uma brincadeira. Na verdade, a minha esposa... Olha aqui, duas mães aqui, ó. Na verdade, a minha esposa é mãe de 3 meninos, né? Porque... Legal, viu? Legal, exatamente. Não, mas a gente chega junto também, inclusive... algumas situações na escola que o Cauã vivenciou, algumas coisas que ele não estava gostando, a gente teve que conversar com ele e tudo, e algumas coisas que eu não aceitava que ele fez também, tive que chamar atenção e ele não faz mais, enfim. Ele não obedece. Vocês já viram como é que eles é aqui na escola, aqui no INEC. Já trouxe os meninos para cá várias vezes, os meninos, para quem viu eles aqui, eles não dão trabalho nenhum, enfim. Não, para funcionar de repetição. Pois é, a última vez que eu trouxe eles, o Cauã estava fazendo a tarefa com o Kaique e me perguntaram se era assim mesmo. Porque eles não têm reforço escolar, então, como eles ficam com a avó, que se não fosse a avó, não seria que era, eu não sabia como é que ia ser. Eu agradeço muito a minha sogra de poder cuidar dos meus filhos, apesar de algumas coisas ela não acostumar, a gente tem que tirar, coisa de vó mesmo, né? Mas, enfim, é desse jeito, eu acho que a gente tem que tentar, né, Davi? A gente precisa tentar e fazer o melhor para nossos filhos. Muitas pessoas comentam que ter um filho com idade próxima ao do outro é melhor, né? Que é o teu caso, né? São os dois cheirinhos, né? Como você chama. Você concorda? Você acha que eles se dão bem, são melhores amigos? Ou realmente essa questão de conciliar é complicado, a rotina corrida? Na verdade, Alânia, eu sempre tive medo de ser pai, né? Quando a minha esposa foi me buscar no trabalho e viu 2 sapatinhos lá no banco do carro, eu perguntei o que é isso aqui. Aí ela falou, eu pensei que era para o nosso afilhado, né, que ia nascer e tudo. Não, é para o nosso filho.
Não, aquilo ali eu fiquei, e agora? Né? Não tinha muito eu tinha muito medo por conta disso, do mundo, né, tal, como é que ia ser e tal. Enfim, aí nasceu o Cauã e tal, beleza, e aí vamos ter outro filho, porque o Cauã estava com 3 anos, aí vamos ter outro filho, vamos ter outro filho. Pode ser menino e menino. Eles não são os melhores amigos. Confusão. Ainda não, né? Ainda não. Mas eles estão bem assim, o Kaique, ele acaba que ele é um pouco mais novo, é um pouco mais consciente que o Cauã. Então, quando fala uma coisa errada, pede desculpa e tal, não sei o quê, eles brincam junto, brincam, mas tem uma hora que vão brigar e a gente tem que estar ali para tentar apaziguar ali a situação dos dois. O importante é não brigar em vez de fato, mas eles discutem, feio, não sei o quê. Ah, Cauã tá me perturbando, Kaique. É quase inevitável. Pois é, não tem como, enfim, mas eles brincam muito, estão super bem. Mas isso é coisa, ainda é quase inevitável. Quem tem irmão, acho que sabe, né? Ainda mais com idades próximas. Eu não tive, infelizmente, eu não tive essa parte do meu irmão. Por um certo motivo que eu não vou comentar aqui. E quando eu vejo os dois assim brincando juntos, eu, podia ter vivido isso que eu não vivi com meu irmão mais velho, né? Vivi com minha irmã. Mas eu confesso que eu poderia ter vivido isso com meu irmão, mas infelizmente não pude, né? Por vários motivos. Mas eu converso muito com eles para eles saberem, né? Ficar mais junto, de brincar mais junto, de não brigar, de pedir perdão ao outro, dizer que ama. Seja na viagem agora, estava viajando e acabou que o Cauã todo tempo puxando o cabelo do Kaique, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí teve uma hora que o Kaique se irritou e foi pra cima do Cauã. Sepa, que é isso, tá errado, não sei o que. Aí peça desculpa. Aí, pai, peça desculpa pro seu irmão, rapaz. Tá bom, Cauã, desculpa, eu te amo. Eu te amo, Cauã, me dá um abraço. Kaique abraçou o Cauã não abraçou o Kaique, eu abracei o irmão, rapaz. E acabou que se abraçaram, enfim, mas é isso. O Cauã tem um lado mais da mãe dele. Sei. O Cauã tem um lado mais da mãe dele. Não, mas é verdade. Mas é verdade. O Cauã puxou muito a mãe dele em todos os sentidos. Em todos os sentidos. O Kaique é mais um pouquinho do meu lado. A única coisa que o Cauã puxou de mim foi o lado emotivo. O Cauã é um menino muito emotivo. Ele sente, quando a gente faleceu um amigo nosso, ele sentiu muito, fala muito emotivo. Ele chora, ele sente falta, sente saudade. Eu estava viajando, tá saudade da avó dele, né? Então, ele puxou esse meu lado, mas o outro lado é todinho da mãe dele. Agora o Kaique não, é todo do meu lado, de verdade. Legal. E aí eu queria te perguntar também, Paulinho, assim, qual é o teu maior desejo, né, como pai, e teu maior medo também? Cara, meu maior desejo é que eles entendam o esforço que o pai e a mãe deles faz por eles, né? Tipo, essa minha rotina de trabalho, né? De trabalhar no INEC, no hospital, o esforço que a mãe dele faz também, o esforço que a gente faz para dar um conforto dentro de casa, para não faltar comida, para não faltar plano de saúde, para não faltar roupa, porque a gente para pensar e ver que tem crianças que não têm o que eles têm. Quando é que eu era criança que eu ia voar de avião? Os moleques, o Cauã tem 11 anos, o Kaique vai fazer 8, já. E eu vim viajar depois de adulto, né? Então, que eles percebam esse esforço valorizem o esforço que a mãe e o pai faz por eles e que eles entendam que existem crianças que não têm o que eles têm. Esses dias eu estava, um dia desse, acho que foi há uns 2 anos mais ou menos isso, não sei. Chegou um moleque lá tocando a campanha de casa, o cara que viu na cama, pegaram a criança, né? E vai então esse lá no portão e tudo. E aí, vamos lá. Diz aí, cara, não, eu queria você pode me ajudar, não sei o que, não sei o que. Aí, calma, o Kaique, a gente pode, pai, a gente pode. Aí, o Kaique trouxe para dentro de casa, veio um brinquedo, a gente separou lá umas roupinhas que não tinha mais do menino, e aí deu um brinquedo e tal, e o Kaique ficou super. Pai, não tem nada, pois é, sabe? Tem criança que não tem o que vocês têm. Um choque de realidade. Exatamente. Para eles verem lá as crianças que não tem pai, não tem mãe, quer cuidar de outras pessoas. Isso é muito importante. Desenvolver o lado da solidariedade também. Exatamente. E uma coisa assim que infelizmente a gente não pôde, no momento que a gente estava vivendo, meu pai teve que ir embora, meu pai faleceu.
durante a pandemia, no momento em que o Cauã e o Kaique estavam mais junto do meu pai. O Cauã gosta muito de café, o Cauã é apaixonado por café. Então, quando o Cauã toda tarde estava indo com meu pai para a padaria, comprar o carioquinha para comer pão, café com meu pai. Infelizmente, veio a pandemia e levou meu pai. Então, eu espero viver muito para poder viver esses momentos com meus filhos. Estou longe de ser o melhor pai do mundo, estou longe de ser um exemplo. Mas o que eu faço, o que eu posso fazer é de coração, é que eles entendam no futuro que eu fiz com um sacrifício, que a mãe fez com um sacrifício. Isso é que importa. E era justamente essa pergunta que eu ia te fazer, eu acho que você até já respondeu, né? Você considera que tem feito um bom trabalho, né? Qual a maior herança que você quer deixar? Mas aí, acho que a gente já ouviu, mas se você quiser falar... É isso. Quiser continuar coisa que a gente faz. Queria só fazer aqui uma colocação, aproveitar na fala, né? Ele até se emocionou, a gente se emociona, né? Cada pai, né? Tem seu jeito, até porque o tema do nosso podcast é jeito de pai, né? Mas assim, Paulinho, cada um faz o que a gente pode fazer. Você não se julgue de não ser um pai excelente. Talvez por seus filhos você seja um excelente pai, porque você tá toda noite voltando para casa, né? Embora sua correria, mas tem um momento, em algum momento, seu filho chega, você tá lá para acolher, tá lá para repreender, tá lá para ensinar. E é isso que a gente tem que dar para os nossos filhos, né? Trabalhar é necessário, né? O trabalho é quem dignifica o homem, né? O homem sem trabalho não tem honra, sem sua honra se morre, se mata. É até uma letra de uma música de Raimundo Fagner, né? Cearense. A gente precisa trabalhar, mas a gente precisa também ter a consciência de que o que a gente está fazendo é para eles, entendeu? Então, assim, tenha a convicção de que você é o herói dos seus filhos. É simples. É simples. E a partir desse momento, a partir de hoje, certamente quando você chegar em casa, você vai ter um momento a mais com eles. Certo? Mas, assim, parabéns. Parabéns pelas suas conquistas, pelas suas lutas. E outras lutas virão e a gente certamente, com amor, com afeto, a gente vai estar vencendo. Pode ter certeza disso. Uma coisa, só para finalizar aqui, uma coisa que eu deixei muito de fazer com meu pai, que eu faço todo dia com meus filhos, todos os dias. Acho que quem está do meu lado já viu, eu sempre digo que amo, o tempo inteiro, que se eu ligar agora, eu vou dizer, filho, eu te amo, e os dois dizem, teve até no nosso encontro do ano passado, foi dizer, é seu filho, para saber quem é que vai dizer que ama, né? Porque os meus filhos estão acostumados a dizer que me amam, porque eu digo o tempo inteiro que eu amo os meus filhos. Kaique, eu te amo, pai, eu te amo, e eu peço que eles repitam. Eu sinto a necessidade de abraçar, de ouvir até um texto um dia desse, de uma psicóloga, até, falando que você não deixe de abraçar e dizer que ama os seus filhos o tempo que você puder, a hora que você puder, o segundo. Então, às vezes eu chego até a ser pegajoso demais, mas eu abraço muito meus filhos, coisa que eu não fiz com meu pai, né? Eu não tinha esse costume de fazer com meu pai. Então, eu faço muito isso e eles já estão acostumados. Meu pai, eu te amo, quando eu ligo, quando está em casa, na hora de dormir, sempre dizer que ama. E uma brincadeira qualquer, para, filho, eu te amo, pai, eu também te amo. Então, isso é tão importante para mim, eu fico tão feliz. Eu vou lá no céu e volto quando eles dizem que me amam e a gente está junto, isso é gratificante demais. E os papais, né, que estão ouvindo aqui esses depoimentos, pensam, eu não faço isso. Mas nunca é tarde para começar, né? Então, hoje mesmo você pode ligar para o seu filho, quando chegar em casa, dar aquele abraço sentado no seu filho, dizer que ama ele, ter essa troca, porque nunca é tarde para começar a ter esses momentos de carinho e de recordação que o seu filho vai ter junto com vocês, papais, tá certo? Infelizmente, muitos pais, né, acabam perdendo a oportunidade de participar da vida dos filhos, algo tão precioso, tão único, a gente viu aí todos os depoimentos aqui. E nós temos aqui também presente o David, o pai da Letícia. Dos entrevistados, é o único papai de mulher, né, que está aqui conosco. E aí, David, como é o David pai? Né? É mais conselheiro, é mais contido? É do tipo que lê, troca ideia, pesquisa sobre algum assunto novo? A Letícia, diferente aqui das outras crianças, a Letícia hoje tem 20 anos de idade, né?
Então, eu já passei aí por muita coisa junto com a Letícia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ela te pintava? A Letícia me maquiava, a Letícia pintava minhas unhas. Faz parte, a gente tem que participar disso. É aquilo que eu disse, que eu comentei. Quem é papai reage aí, papai. Na fala do Reginaldo. Esse momento de brincar com a criança é o primeiro convívio que você tem com ela. A sua relação de pai e filho começa nas brincadeiras, e aí você vai conquistando a confiança da criança. A criança entende que você é pai, ela não tem que entender que você é pai dela por uma questão de autoridade. Ela tem que entender que você é pai dela por uma questão de amor, enfim, né? Então, eu participei muito da vida da Letícia, participo até hoje, a gente se fala toda hora, e ela diz que me ama toda hora, e eu faço a mesma coisa. Legal. E aí ela tem um pouco de mim, porque a gente é muito apegado, né? Ela gosta de músicas que eu gosto, ela gosta de fazer coisas que eu gosto. As amigas dela dizem que ela tem uma alma velha. Ela torce pelo Corinthians, ela torce pelo Corinthians, enfim. Então, eu acho que como pai, assim como o Paulinho, eu entendo o que o Reginaldo falou ali, assim como o Paulinho, a gente sempre acha que poderia ter feito algo a mais, né? Que dava para ter feito um pouquinho mais melhor aqui, que dava para ter feito um pouquinho melhor ali. Mas eu procuro não me cobrar por isso, porque eu sei que deu para fazer, eu fiz, e hoje eu tenho a felicidade, pelo fato de ela já ter 20 anos e já ser uma mulher, de perceber esse reconhecimento dela. Tenho certeza que o Paulinho, que o Alilson e o Reginaldo também vão perceber esse reconhecimento no futuro. E isso é muito legal, dá aquela sensação de dever cumprido. Missão cumprida. Missão cumprida, exatamente. Legal. E aí, hoje ela com 20 anos já está na faculdade, né, Zé? Na faculdade, fazendo enfermagem, que eu achei que ela fosse desistir logo. A enfermagem, né? Tu achou que ela era igual a tu? Mas não, ela adora o que ela adora fazer enfermagem, ela adora estagiar e conviver com. Ela gosta muito de conviver com idosos, com pessoas mais velhas, porque ela gosta das histórias que eles contam. Então, e é legal quando ela me conta também. Ela tem uma afinidade gigantesca com isso, e eu estou lá para apoiar as decisões que ela tomar. Chega um determinado momento, quando um filho é pequeno, é criança, você acaba tendo que tomar algumas decisões por ele. Não tem discernimento para tomar decisão, você tem que tomar decisões ali, mesmo que algumas vezes você não atenda à expectativa dele, mas chega um determinado momento que você não pode mais tomar decisão. Você tem que orientar, você tem que aconselhar, mas você tem que deixar que é natural que os filhos tomem a decisão que eles acham que é melhor, e aí você, como pai, tem que apoiar, né? Tem que dar o suporte e tem que fazer parte. Eu acho que é esse o nosso papel. Verdade. E pensando aí, né, nesses 20 anos aí de história, né? Teve alguma fase que foi desafiadora, né? Que foi a mais difícil que você passou, que você já passou por todo passado? Ser pai é um desafio, a gente já falou isso algumas vezes, está redundante. A Letícia, ela nunca me deu trabalho, nunca fiquei com dor de cabeça por causa de alguma coisa da Letícia, ou dormi mal por causa de alguma coisa da Letícia. Mas teve um episódio que me incomodou muito na época por vários motivos. Ela estava ali na pré-adolescência, no colégio, e aí você está ficando ali na pré-adolescência, você começa a formar grupinhos, né? Tem um grupinho aqui, outro grupinho ali, é natural, no colégio todo mundo faz isso. Eu fiz isso quando eu estudava, mas aí ela nem gosta de contar essa história, porque ela não tem orgulho disso. E aí recebi um recadinho na agenda dela que tinha que ir no colégio, né? A gente foi lá no colégio, e aí esses grupinhos estavam fazendo bullying um com o outro, aquelas coisas de pré-adolescente, né? A gente conversou com ela entendeu que estava fazendo alguma coisa errada, e pronto, a situação a gente estava resolvida.
E aí, depois de um tempo, uma mãe de uma coleguinha dela disse que tinham feito grupos no WhatsApp, e aí o Reginaldo tá certo, isso aqui é extremamente ruim quando não é usado porque se deve. Tinham feito grupo no WhatsApp, estavam trocando mensagens no WhatsApp para lá e para cá. Aí eu me chateei bastante, chamei ela para conversar, tomei o celular, disse que ela ia ficar sem celular, e ela me disse que estava no grupo, fazia parte do grupo, mas que ela não participava das discussões que aconteciam lá. Mas eu mantive o que eu tinha dito, ela ficou sem celular por um ano, e ela ficou chateada comigo na época, porque eu não acreditei no que ela tinha dito. Ela tinha dito que estava no grupo, mas não participava O que vinha sendo comentado. do que estava sendo comentado, e para mim o fato de ela estar no grupo já estava errado. Sim. Então, você está no grupo, você já está errado. Está no grupo aí, não é para ter esse tipo de coisa. Às vezes o adolescente, para não desagradar, né? O adulto, ou não ser, para ser mais descolada, mais da galera, então eu vou ficar por aqui, calar aqui, né? E aí ela ficou mais ofendida pelo fato de eu não ter acreditado nela do que pelo fato de eu ter tomado o celular. Você vê, né? E aí, depois de um tempo, ela ficou de boa, a gente continuou conversando a respeito. Eu descobri que ela, de fato, não participava, porque a pessoa lá depois disse que a filha dela tinha dito que ela não participava, mas aí, na hora, a mãe também quer defender a filha e ela vai atirando para todo canto. Se a Letícia estava no grupo, ela também estava participando. Eu pedi desculpa para ela, e a nossa relação se abalou ali naquele momento da confusão, mas depois se restabeleceu, né? Nós somos grandes amigos, e aí eu tenho orgulho de dizer que ela não tem problema em conversar das coisas dela comigo. Eu acho que essa é uma relação que você tem que estabelecer Tanto com é seus que o filhos. feio dela no momento foi perder a confiança do filho. Então, de coisas que meio que me incomodaram na nossa jornada, foi isso. Não achei no momento da confusão que eu estava falhando como pai, porque não estava educando ela direito, que ela estava fazendo coisa que não devia, estava participando desse negócio e tal. Mas depois as coisas se estabeleceram e a vida seguiu, né? Isso. E aí você mostra que o mais importante é exatamente isso, é a comunicação. A gente se comunica muito. É conversar, entender os dois lados, o pedido de desculpa. É importante reconhecer quando erra, porque isso mantém a relação de confiança. E a relação de confiança entre um pai e filho tem que existir. É muita ingenuidade de um pai ou de uma mãe achar que o filho vai contar tudo. É muita ingenuidade. Né? Algumas vezes a pessoa prefere contar para um amigo ali, porque não se sente bem contando para o pai e para a mãe. Mas, numa situação extrema, o seu filho tem que saber que pode contar com você. Que você vai estar lá para apoiar e para dar o suporte. Pegando esse gancho do Devinho, quando o episódio do Cauã, ele tá jogando bola na escola e futebol é contato, né, Devinho? Você sabe que eu sou jogueiro, né? Futebol é contato. Tem a cartilha do Paulinho, né? Minha cartilha, para quem quiser jogar bola, tem minha cartilha. Então, o Cauã jogando bola na escola e teve um contato com um moleque lá, e um moleque mais forte, o Cauã magrinho, caiu, esbarrou e bateu a cabeça no chão, pegou 6 pontos aqui na testa. E aí, no dia seguinte, o Cauã não queria ir mais para a escola. Com raiva, porque... E o Cauã, não vamos para a escola não, porque vão ficar mangando de mim, não sei o quê, aquela coisa de criança. Não, filho, vamos para a escola, vou mostrar para você que não é assim. Aí eu vi o celular dele, tinha um monte de mensagem perguntando como é que ele estava. Cauã, tu tá bem, não sei o quê. Aí eu tava vendo aqui, filho, todo mundo preocupado contigo. Confia em mim, vamos para a escola. Você vai ver que todo mundo preocupado com você. Não, pai, não sei o quê. Mas eu vou bater no... Não, você não vai bater nele. Futebol é futebol. Não pode, não pode. Aí levei ele para a escola. Quando entrou na sala, todo mundo recebeu ele assim, Cauã, tu tá bem? Abraçou ele, todo mundo. Aí deixei ele lá e tudo. Quando foi a noite em casa, eu falei, e aí, filho, como é que foi? E aí, pai, ainda bem que o senhor foi comigo. Eu confiei no senhor. Eu falei, você precisa confiar em mim. Você tá vendo como é que foi na escola? Todo mundo preocupado com você. Foi um acidente, filho. Então, assim, eu passei a confiança para ele, que ele tinha que ir para a escola, tinha que acreditar em mim, que não ia ser da forma que ele falou. Que ele pensava, né? Que ia ficar tirando onda com ele, porque ele estava com um curativo enorme aqui na testa,
Aí ficava com o cabelo assim, tampando, assim, para ninguém ver. Falei, não é assim, filho. Então ele confiou em mim, né? Essa parte da confiança que é importante, né, David? E aí, sobre esse episódio, que amplifica o desafio de ser pai hoje em dia, rede social, né? Qualquer celular hoje lhe dá acesso a uma infinidade de coisas que tem disponíveis aí na internet e que, dependendo da situação, você não pode controlar. Então, eu acho que tem idade para... Você tem pelo menos que tentar limitar o uso de equipamento eletrônico, porque a educação de um filho está dentro de casa, mas o meio ali também influencia, né? E se o meio influenciar muito, dificulta o seu papel na educação. E no próprio desenvolvimento. No próprio desenvolvimento da criança. Exatamente, né? Porque antes a gente falava, deixa a criança assistindo tela, né? Hoje a OMS orienta que tela só a partir de tal idade. Isso. Não dá sal para a criança, não dá doce para a criança. Então, assim, é muito importante que os pais, né? E que a gente percebe esse movimento realmente, que os pais hoje estão se mantendo mais atualizados e realmente estão tentando seguir essas orientações, porque eles veem o quanto isso impacta no desenvolvimento dos seus filhos, né? No crescimento. Então, realmente estudem, né? Busquem pessoas que tenham conhecimento sobre o assunto para aprender um pouco mais, para sair dessa barreira do preconceito de que isso é besteira, entendeu? Então, realmente se aproprie das informações para que vocês consigam ser os melhores pais, certo? A saúde física e mental também, né? Desde novinho. David, vocês consideram um pai ciumento, já que você é pai de menina? Já viu um pai de menina ciumento? Não tem. Nunca. Não. Fake news, Namorar até só depois dos 30. O David me contou que a Letícia, com 13 anos, disse que queria fazer uma pergunta para ele. E a Letícia tinha 13 anos e aí me chamou, né? Pai, eu queria conversar com o senhor. Se aí você quer conversar comigo, Letícia? Filhota. Não, eu não quero conversar com o senhor agora. Eu quero achar um momento ideal. O momento certo. Momento certo. Está estressado, pai? Eu quero achar um momento certo para conversar com o senhor. Eu disse, Letícia, né? Você já sabe que tem alguma coisa estranha. Não, eu não desconfiei. Eu nunca imaginei que ela fosse conversar comigo sobre isso. E aí chegou um dia, ela... Pai, é agora, eu quero falar com o senhor agora, depois vamos conversar. Aí ela começou arrodeando, disse que tinha um meninozinho no colégio, não sei o quê, né? E aí ela terminou a conversa dizendo que queria namorar. Quero namorar com... Já conversei com ele. Já conversei com ele e ele quer vir aqui conversar com o senhor. Eu disse, não quer, Letícia? Que menino atrevido é esse? Né? 13 anos de idade, o cara quer vir conversar comigo aqui. Não é assim, não. Ele tinha quantos anos na época? Ele tinha 14, era um ano mais velho que ele, estudava no mesmo colégio. Então, esse rapaz aí não veio aqui conversar comigo, não. E aí conversei, disse que ela tinha que estudar e tal. Ela está apaixonada, né? Tem justificativa para tudo. Então, isso não vai me atrapalhar nos estudos e tal. Disse, não, eu vou primeiro saber quem é esse rapaz. Já fui fazer uma cariação, fui no colégio, saber. Fui lá. No dia seguinte, vai dar 13 anos de idade, né? Tem que saber. Moleque, tem que saber. Minha filha. E aí, depois que eu colhi as informações lá do elemento. Bisonho. Aí eu disse pra Letícia, agora tu marca lá com os pais dele, eu vou lá na casa deles conversar com eles. Aí o senhor vai me fazer essa vergonha, você vai lá na casa dele. Eu vou lá na casa dele primeiro, conhecer os pais dele, conversar com os pais dele. Vou explicar para eles que o filho dele está querendo namorar a minha filha. Você vai querer ir para lá. Enfim, preciso saber como é que é essa história. E aí eu não proibi ela de namorar. Também seria inocência da minha parte e a inocência de todo pai que acha que proibir um namoro vai adiantar de alguma coisa, né? Fui lá, conheci os pais dele. Ela tem 20 anos hoje, ainda namora com ele. Foi, a gente conheceu ele, não foi? Segundo ela,
tá noiva, né? Não pode estar noiva, que o rapaz falou comigo, mas quem vai casar com ele sou eu. Quem tem que aceitar sou eu. Peguei uma dica aqui com a Alana, então ele vai ter que pagar o casamento, né? Mas é uma... Não vai dizer para a Letícia que eu dei essa dica, não, viu? Que eu sou a favor das mulheres. Calma, desse jeito, calma, meu, de 11 anos, né? Pai, eu quero conversar contigo. E aí, filhão? Sabe o que é, né, pai? Eu, que é, filho? Não, porque tu sabe, né, pai? Ah, eu sei de que é, filho. Tem a Alice, né, pai? A Alice é a filha do professor de karatê, que é meu amigo. Eita, professor de karatê. É, eu sou dele, né? E ele é meu amigo de infância. A Alice já tem 14 anos. Calma, e é bem alto, sabe? Atleta. E tem a Alice, filha, a filha do Wesley, né? Pai, o Wesley é teu amigo, é, pai? O Wesley é meu amigo desde criança. Pois é, pai. Eu acho que eu tô... Vai brigar comigo, pai? Eu sabia que ia dizer, não vou brigar não, pai, porque eu acho que eu tô apaixonado por ela. Por que, filho, tá apaixonado por ela? Porque eu sinto, quando eu tô perto dela, eu gosto de estar perto dela, eu gosto de conversar com ela. Mas ela é tão alta, né, pai? Ela é baixa. Pensa que o pai da Alice não é tu. Aí eu disse, não, eu falo pra ela, pai, eu disse, não. Se você sentir a vontade de falar pra ela, você fala. O que é que ela vai dizer, pai? Aí você vai ter que saber o que é que ela vai dizer. Você fala. Eu acredito que ela vai dizer assim, não, calma, eu não tô na hora de namorar, porque eu tô treinando karatê, eu tô competindo, então acho que não é hora de namorar. Acho que ela vai dizer isso pra ti. É, pai, então eu vou ficar na minha, vou guardar aqui o meu sentimento, esperar mais um pouquinho, quem sabe um dia, né? Tiver coragem, eu falo isso, beleza. Aí eu lhe perguntei, então, ela falou pra Alice, não, pai, quer falar sobre isso? Não. Aí, ó, já tá na casa, quer falar sobre isso. 11 anos, deixa também, tem nem corpo de gente aí. Mas o legal da história, né, da experiência do David é que ele realmente não se fechou, né, para a situação, pelo contrário, foi atrás, né, foi procurar um caminho da comunicação, né, para tentar ver com a filha e não impedir ela realmente de namorar, porque isso aí ia acabar impactando no relacionamento deles, e ela não ia deixar de namorar. Eles Estudando no mesmo colégio. Sim, tinha como. Né? não tinha como. Não tem, é inevitável. Tem muito isso, né? Eu já tive 13 Ele anos. escolheu um bom genro, né? Futuro genro aí. Já está aprovado há mais de quantos anos, David? Desde os 13, sei. Desde os 13. Pois Já tá já tá certo já aí. Já tá mais do que aprovado esse futuro genro, viu? O elemento. E David, tem assim alguma coisa, né, que você aprendeu com seu pai, que você chegou a, que você deseja passar para a Letícia, que você vem passando para ela aí na criação dela? Eu não sei, eu acho que assim, a gente é muito reflexo dos nossos pais, né? Para o bem ou para o mal, a gente é muito reflexo dos nossos pais. E a gente acaba, de alguma maneira, transferindo isso para os nossos filhos. Voluntariamente ou involuntariamente, você acaba transferindo. Eu nunca tinha pensado numa coisa que eu aprendi com meu pai e transferi para minha filha. Eu acho que isso é uma coisa natural que acontece naturalmente. Mas meu pai é uma pessoa muito carinhosa, né? Não tem problema para conversar nada com meu pai também. E ele é muito de bem com a vida, então não tem tempo ruim para ele. Eu não lembro a última vez que eu vi o meu pai reclamando de alguma coisa. Não lembro. Preparo desse jeito também. E aí eu não sei se de alguma maneira eu transferi isso para a Letícia, ou meu pai transferiu isso para a Letícia, porque ela convive muito com ele também. E o papel do avô, né? Como o Paulinho disse algumas vezes, é fazer os querer, né? Educa, mas faz os querer em algumas oportunidades. Então, eu acho que a Letícia tem um pouco de mim, tem um pouco dele, tem muita coisa da mãe dela, da avó. Uma criaturinha dessas que a gente coloca no mundo é um conjunto de vários outros seres, né? Mistura, né? É uma mistura. Eu me contento em saber que ela é uma pessoa
do bem, é uma pessoa boa, é uma filha de quem eu tenho orgulho e me orgulho, inclusive, de saber que ela é uma pessoa melhor do que eu, né? A pessoa que eu mais amo nessa vida é a minha parceirona. Que lindo. Rafa, vamos ler aí os comentários, que a história do David, do genro do David rendeu. Não, Foi a história, foi uma... O elemento. Vou dizendo que tá, que já é ele, né? O Tarde já falou ao contrário, aí não chegou ao vez dele e falou que o elemento agora é teu gente. Eu acho que teve um comentário lá em cima, Rafa, não lembro de quem foi. Foi do Rômulo. Ah, sim. Falando que Sobre o assunto também da Letícia, né? altos e baixos. Os altos e baixos de ser pai, né, Alânia? A E tem altos e baixos. Com certeza, A nada gente- de criar mesmo. A gente conta aqui a parte dos desafios que tiveram com êxito na solução do desafio, mas tem os baixos também, que são aquelas situações em que você se frustra porque não deu certo, ou porque não aconteceu como você esperava que acontecesse, como você planejou, mas isso faz parte da vida de um modo geral, não está só relacionada à criação de filho, enfim, e a gente tem que estar preparado para isso e tem, inclusive, que ensinar os nossos filhos a viver com a possibilidade da frustração também, né? Acho que Porque no mundo existe isso. essa minha trajetória como pai, David, eu acho que o momento mais difícil assim para mim, com relação aos meus filhos, foi quando o Kaique se internou ano passado. Bicho, 12 dias internado, né, com pneumonia gravíssima e com derrame pleural, né? E o nosso medo do moleque para UTI, né? Então, acho que foi um momento muito tenso da minha vida. Todos os dias eu pedi a Deus para que ele melhorasse, cara, e acho que foi um momento mais tenso para mim até hoje, assim, com relação ao cuidado dos meus filhos, foi esse momento que o Kaique ficou internado. Eu nunca imaginei viver isso. É porque o moleque estava de boa, assim, fisicamente, né? Mas quando saiu o exame, PCR lá em cima, o médico vai ter que internar, o chão se abriu. É uma situação que não dependia de Pois é. você tinha que aguardar para ser Você sabe, eu acho resolvido. Então, é isso que deixa o pai mais aflito, né? Eu não posso fazer. Acho que as situações que mais amedrontam o pai é uma situação dessa, que você fica prepotente, você não pode fazer nada. A Letícia também, quando era pequenininha, passou por uma situação assim, foi inclusive uma negligência médica, ela estava muito ruim, ela estava com pneumonia, e a médica disse que ela estava só com uma tosse, mandou para casa. E aí ela tinha uma pediatra uns 3 dias depois, e a pediatra disse que ela provavelmente estava com pneumonia, ia passar um teste, estava realmente com pneumonia. E aí, como o tratamento não estava sendo feito, ela precisou internar também. E aí é o momento em que você fica com medo, né? Uma criança que não sabe se expressar ainda, que não sabe dizer o que está acontecendo. E aí você leva um especialista, e o especialista, às vezes, sei lá, por negligência, por pressa, ninguém sabe, não consegue perceber uma situação assim, você só descobre depois, aí você não sabe qual é o nível de como está a pneumonia numa criança. A atenção que ficava, acho que o David também ficou, cada vez que repetia um exame, a atenção que fica para ver o resultado, né? Se melhorou, se não melhorou. Acho que foi muito difícil, muito difícil. Não sei se o Reginaldo e o Alilson, né, passou pela mesma coisa. E aí, algum outro papai quer falar alguma coisa? Se tiver algum pai escutando e quiser falar alguma coisa, a gente abre o microfone. Exatamente. E aí, Pérez, quer falar alguma coisa sobre sua experiência? Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Na verdade, eu não vou falar as minhas experiências, não. Eu vou, na verdade, parabenizar vocês aí pela ação e dizer que aprendi muito aí com vocês da história do Reginaldo aí, muito, muito bonita, muito interessante. Eu tenho certeza que não só para mim, enquanto pai, mas para todos nós, né, enquanto pais, pais e mães que estamos ouvindo, a gente aprendeu muito com a sua história de vida.
Da mesma forma com a história de superação aí do Alilson. Parabéns aí pela vivência, pela experiência, pela força de vontade, né, pela fé, né? Eu também acredito muito em Deus e, né, você ensinou muito isso para a gente também. E os meninos aí, né, o Paulinho, o David, né, o David aí já tem um genro, né, um elemento aí. Mas parabéns, pessoal, pela ação, né, muito legal. Eu também sou pai, né, vivencio isso de forma muito intensa no meu dia a dia, né, procuro participar e ser muito presente na vida da minha filha, né, nos ensinamentos, né, nas correções, quando necessário, enfim, participar de todas as formas, né, desde o contato, né, na escola, né, com os professores, né, que é muito importante, né, a gente também participar, né, e acompanhar, né, porque é um período da vida em momentos que a gente não atua, né, presencialmente, né, os nossos filhos, eles ficam lá, principalmente na idade da minha filha, por exemplo, tem 6 anos, passa o dia na escola e a gente não tem um acompanhamento tão próximo. Então, a gente precisa estar próximo no sentido de conversar com os profissionais, né, que a gente deixa os nossos filhos, no sentido de acompanhar e fazer algo similar ao que o Reginaldo também comentou aí anteriormente, né, de fazer com que os momentos aí no caso dele, da terapia, né, também se estenda para casa. E no caso, né, da escola, a educação, né, se inicia em casa. Então a gente tem que ser aí aliados aí das escolas, né, para que os nossos filhos eles sejam pessoas boas, né, e se mantenham aí nos caminhos corretos, né, e a gente precisa atuar muito próximo, muito forte, né, considerando aí todos esses desafios, né, que vocês falaram, né, todas as dificuldades que já se apresentam aí no mundo atualmente. Então a gente precisa realmente estar muito próximo para colocar, né, para manter os nossos filhos aí nos caminhos certos. É muito difícil, né, considerando aí as redes sociais, né, as telas que existem. Então, nós enquanto pais e mães, né, nós temos isso como um desafio, né, importante, né, para garantir um futuro bom aí para os nossos pequenos ou para as nossas filhas maiores aí no caso do David. Mas parabéns, viu, pessoal? Obrigada, Teres. Excelente Obrigada aí. pela Estou participação. me sentindo feliz aqui de ter participado desse momento. Obrigada. Mais algum papai vai querer participar, falar, fazer algum comentário ou pergunta? Tem 2 comentários aí, né, Rafa? Tem sim. Reni falou que está se sentindo super contemplado e sensibilizado com as histórias. E o João Vitor está parabenizando o INE pela ação e está parabenizando também os pais por compartilhar um pouco dos anseios que tem na criação de cada criança. Legal, o Reni, eu pude compartilhar com o Reni aí um momento que o Calma estava na escola e me aconselhou, né, e deu tudo certo, Reni. Eu agradeço muito o Reni por ter me escutado e ter me ajudado naquele momento. E o Reni, muito obrigado, viu? Você foi super gente boa e está dando super certo. Eles vão aí, um pai aconselhando o outro, né? Trocando ideia, né? Foi muito legal, foi muito legal. Vamos junto, ele respondeu. E, pessoal, quero mais uma vez agradecer aos papais convidados, a quem acompanhou, né, desde o início aqui a nossa live. Está chegando ao fim, né, mas passou super rápido. Foram histórias muito bacanas. A Rafa está me lembrando aqui que a gente tem que bater uma foto. Quem puder ligar a Quem puder ligar a câmera. Deixa eu falar aqui com o pessoal aqui do meu Instagram, que estava aqui me acompanhando. Alô aí, Paulinho. Tem aqui a minha comadre, Oscarlene, o Albani, a Herbênia, que trabalhou com a gente, o Lucas, a Tarsila deixou um comentário aqui, disse que o tema foi bem relevante. Ai, que legal. A dona Josi está aqui, a Oscarlene, minha comadre, tá aqui, ela falou assim, um tema muito importante para esclarecer dúvidas de muitos pais. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Tarsila. E é isso. Hélio Júnior. Paulinho, não Valeu. foi você. Não é? Quem puder, gente, liga a câmera para a gente fazer uma foto aqui com... Podia fazer sem a galera ligar a câmera para eles ficarem em destaque, depois a galera ligar a câmera. Vamos lá. Fazer uma logo com ele. 3, 2... Para uma. 3, 2... Obrigada.
Aí o pessoal ligando as câmeras ali. Mas alguém ligou, tem como tu ver? A exibição ali naqueles quadradinhos, será que não amplia mais, Rafa, ali? Acho que não, Não, né? Já tá beleza. Eu acho que o Teles entrou para a gente fazer uma foto aí. Vamos bater uma. Vamos lá. né? Bora lá, quero sair na intranet. Cuida. Opa, cuidado. 3, 2, pronto, tá. Valeu. Tchau, gente. Pessoal, muito obrigada. Tchau. Essa live está gravada, vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, lá do INEC. Então, compartilhem. Um abração e a gente vai ficando por aqui. Quem quiser mandar sugestão de tema para as outras lives, também para comunicação, viu? Podem ficar à vontade. E um beijão. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Um abraço.